Etnocentrismo, futebol, religião e política. Bom, etnocentrismo é a tendência que uma cultura tem, na verdade o indivíduo tem, né, de olhar o mundo com o filtro da própria cultura. Então é natural que eu, quanto brasileiro, estranhe alguns hábitos, né, alguns costumes de outros povos. O homem-bomba, por exemplo, né, é algo que é muito difícil eu compreender, eu aceitar. É, temos culturas onde acontece o politeísmo, né? Da mesma forma, coisas que nós brasileiros fazemos aqui, outras culturas podem achar muito estranho. Então, o etnocentrismo é isso, né? É o centro, é a minha cultura. Então, a minha cultura é meu filtro. Bom, por que eu relacionei aí com futebol e com religião e com política? Porque há algum tempo já que eu observei que quando você está na arquibancada assistindo um jogo de futebol e o árbitro comete muitas falhas ou algumas falhas, ou ainda que ele não cometa, né? Mas se ele cometer, fica mais evidente que as duas torcidas dos dois times, dos adversários, saem reclamando, dizendo que ele roubou o seu time. Como que ele pode ter roubado para os dois? Não é possível, não é verdade? Então, eu estou tentando colocar assim, adaptar o etnocentrismo para essa situação, né? Então, se eu torço para determinado time, é natural que o meu olhar, né, seja a favor desse time. Então, meu julgamento ele é influenciado. É difícil você ser imparcial quando você está torcendo para alguém. Então, isso vale também para a religião, né? Então, eu percebo que se eu pertenço a uma determinada religião, é natural que eu aceite, né, os rituais, né, as crenças dessa minha religião e que eu tenha alguma estranheza em algo que seja muito diferente das outras. Isso é natural, isso é do ser humano, né? A questão é eu ter essa consciência, né, ter a consciência que isso acontece para não me tornar radical, né? Seja na religião, seja no futebol, né? Seja na política, que é o terceiro ponto que eu quero colocar. Então, o que eu observo, né, que está acontecendo no Brasil, que um tempo atrás, quando determinado partido, não quero nem entrar no mérito para não parecer que eu estou puxando para um lado ou para o outro, mas tinha outro partido que estava no poder, né, e algumas pessoas foram taxadas de, muitas pessoas na verdade, né, de radicais por aquele partido, podem ter se tornado muito parciais nos julgamentos, né? Então, a impressão que dá é assim, é como se eu colocasse uma lente, né, que eu só conseguisse, que eu só consigo enxergar coisas favoráveis àquilo que eu quero acreditar, no caso, o partido. Agora tem um outro partido que está no poder, tem uma outra situação e parece que está acontecendo a mesma coisa, né? Tem pessoas. Bom, desde o começo, quem era contra tem uma lente diferente e não quer ver as coisas boas. E agora, né, que coisas ruins estão acontecendo, parece que acontece o mesmo, né? Quem acredita não quer enxergar as coisas erradas que acontecem. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar não é partidária, não é. Talvez a minha característica, né, de ter uma formação muito pulverizada, né? Eu vim lá da mecânica, passei pelas exatas, estou nas humanas e eu ando um pouquinho em cada coisa, né? Eu gosto muito de futebol, acompanho futebol, pratico futebol, sou religioso, sou cristão, né? É, enfim, né? E acompanho a política. Mas eu procuro não ser radical. E o fato de eu estudar essa parte de humanas, né, história da educação, por exemplo, didática, então isso me ajuda a ter esse olhar, né? Ter um olhar um pouco mais tolerante, né? Não achar que eu aqui estou certo. Saber que a minha verdade não é a verdade absoluta. Saber que o que eu penso não é o mais certo, ou é o certo, ou é o único certo, né? Saber que tem pontos de vista diferentes que tem que ser respeitados, né? Eu tenho que ter a minha ideia, né, meu ideal, meu ponto de vista, mas tem que saber que ele não é melhor que o do outro, que de repente pensa ao contrário de mim, né? É só diferente, né? E aí a gente consegue crescer um pouquinho mais, nós não radicalizamos, né? A gente não se fecha. O importante é não se fechar, é continuar olhando para o mundo e aprendendo com as experiências. Um abraço a todos.